Gente, conforme prometido, né? Eu vou gravar falando um pouco da história de Mary Kay. Ela que é uma das mulheres assim que vem do mundo dos negócios, onde tudo é muito mais difícil para nós mulheres. Inclusive as próprias mulheres, inúmeras vezes, são mais se dão conta de serem mais fechadoras de porta para outras mulheres por se sentirem inseguras, sei lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, até trazendo um pouco do meu relato de experiência. E também, se você souber onde é que tem um documentário falando da história dessa mulher, porque eu me conecto muito com histórias de mulheres fodas, e ela é uma dessas, né? Deixou aí, tá deixando aí um legado. Eu vim fazer uma conexão com a minha história dentro do âmbito profissional. E é interessante, porque quando eu vi o vídeo, é o que ela traz três pilares básicos, né, para a construção da carreira dela. Ela fala de fé, família, né, e a carreira. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e meu primeiro emprego foi com homens, a empresa era 100% homens, só tinha, na verdade, só tinham duas mulheres. Eu, que entrei para trabalhar no caixa, isso eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e a dona da loja, a esposa do dono. Então só éramos duas mulheres e o resto era universo. E loja de material de construção, então trabalhava com pessoas muito simples. Eu lembro que eu entrei na empresa e logo o gerente, ele, ó, Eliana, você tem competência para aprender o que eu tô fazendo, e vinha fazer. Aí eu comecei a aprender e comecei a gostar de vender. Tudo bem. Aí eu reencontro algumas colegas que ainda estavam. Quando eu comecei a estudar, eu ainda estava fazendo, ainda estava concluindo o ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio. Porque, como vocês já sabem, eu comecei a estudar muito tarde, né? E aí, quando eu fui visitar os colegas, que eu disse, não, eu tô trabalhando e tal, aí umas colegas diziam assim, vou até ler, porque eu fui lembrando disso, desses eventos, e isso tá muito relacionado hoje, tá? Você deu sorte. As portas sempre se abrem para você. Aí eu ficava assim, mas naquela época, né, gente, eu era adolescente ainda, não tinha muita maturidade para pensar sobre isso, mas isso é uma coisa que vem me acompanhando. Eu lembro que há um tempo atrás eu trabalhava num hospital aqui em Salvador e foi logo quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu já era técnica de enfermagem. E aí, quando eu consegui meu primeiro, eu fui uma das primeiras alunas a sair da faculdade, graças a Deus, né? E graças também aos meus esforços, porque essa palavra sorte, quando as pessoas dizem isso sobre você, ela está invalidando os seus esforços, está invalidando os seus estudos, as conexões que você faz, como você se mostra para as outras pessoas a ponto delas te darem a oportunidade. Eu não gosto da palavra sorte. E toda pessoa que diz que você tem sorte, observe a vida dela como é. Geralmente é um caos. Enfim, aí eu fui trabalhar como nessa loja. E aí as meninas me disseram isso. Será que elas disseram por mal? Não, às vezes é repetição de padrão, às vezes é o que todo mundo tá dizendo, eu vou dizer também, é o efeito manada, né? Mas isso me inquietava. Aí quando eu fui trabalhar no hospital, e eu tava precisando de uma oportunidade como enfermeira, que eu tava querendo dois empregos, eu lembro que a diretora do hospital falou assim, Eliana Rita, não. Ela não vai ter oportunidade aqui. Obviamente, quando ela falou isso, eu já estava com outra oportunidade, né, engatilhada, e já tinha até começado na outra oportunidade, mas isso foi uma coisa que me inquietou. Eu disse, mas meu Deus, eu não fiz nada a essas pessoas, né, e a pessoa simplesmente dizer um negócio desse a meu respeito. E aí, lendo o livro, só um instantinho que eu vou pegar o livro aqui pra vocês. Peraí, rapidinho. Lendo esse livro aqui, ó, As 48 Leis do Poder, que eu já tô lendo pela segunda vez, eu vi o que acontecia, por que eu gero tanta insegurança nas pessoas, né? Eu fazia as coisas meio que erradas. Por quê? Quando você
tem um domínio do que você está fazendo, não que você seja melhor do que ninguém, mas a gente consegue ser bom em muitas coisas, né? Quando a gente se propõe a fazer isso. Eu gerava insegurança nas pessoas. Então, quando você gera insegurança nas pessoas, o mais óbvio é que ela tente te derrubar. Tentar. Tentar não é conseguir, ela só vai conseguir se você permitir. E aí, quando eu fui ter a clareza sobre isso, foi muito importante, porque foi a partir daí que eu comecei até a aprender a me posicionar para muitas pessoas, ainda que às vezes esse posicionamento recaia sobre perdas. Sim, porque a gente tem perdas, né? Uma outra frase que eu ouvia também muito é: ah, você só conseguiu isso porque sua mãe teve barriga limpa. Ai, gente, não fala essa coisa comigo não, que eu fico... Que barriga limpa? O que é barriga limpa, né? E eu ficava assim, mas meu Deus, o que é barriga limpa, né? Porque minha mãe era preta e meu pai era branco e eu puxei uma pelezinha um pouquinho mais clara, porque eu sou parda. E aí diziam que eu só conseguia as coisas por eu ter, né, esse... Mas ninguém para pensar quantas horas de estudos eu faço, quanto eu procuro buscar me conectar a pessoas que estão à frente de mim para eu aprender com elas. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em hospital, eu gostava de ficar no meio das enfermeiras, no meio dos médicos, eu lá como auxiliar de enfermagem ainda, porque eu queria aprender o que eles faziam e como eles faziam. E eu aplicava isso, quando eu fazia minhas anotações de enfermagem, eu sempre buscava assim os termos técnicos. Não porque eu queria me exibir, não porque eu queria ser, é porque eu queria ser boa também como eles são. E por último, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, ainda essa semana eu fui num lugar e as pessoas me viram, eu tô realmente muito magra, graças a Deus eu consegui, graças a Deus e aos meus esforços, porque sou eu que tô abrindo mão de comer o que me engorda, sou eu que tô abrindo mão, sou eu que tô dormindo mais cedo, acordando mais cedo, mudando meus hábitos, os esforços são meus, tá? É mérito meu. Mas aí me perguntaram assim, tá tomando a canetinha? Aí eu, que canetinha? Aí não, tô tomando sim, todos os dias, fazendo 10 km, 10, 12. Essa semana no domingo eu fiz 18 km. Tô tomando a canetinha que eu tô tomando essa. Eu tô abrindo mão de doce, eu abri mão de açúcar, eu abri mão de um monte de coisa. Deixa eu tomar um golinho de café. Tudo a ver, borboletas, hein? Então, gente, quando eu vi essa história de Mary Kay, isso só me reforça o quanto eu estou no caminho certo. O quanto eu tenho certeza, plena convicção de que o propósito, o caminhar do propósito não é fácil. O cumprir o seu propósito não é fácil, mas ele é muito possível. Quando você fortalece sua fé, quando você respeita a sua família e quando você foca numa carreira de propósito. Não a carreira porque outros disseram. Eu lembro que eu estou escrevendo meu livro e uma pessoa disse assim: ah, menina, faça seu livro digital, não faça livro físico. Não, eu fiz, não, eu quero o livro físico, porque o livro físico gera mais autoridade. E eu quero deixar esse legado aí, ó, vendendo. Quero ir embora e deixar esse legado aí vendendo, físico e digital. Se eu posso ter os dois, eu vou ter os dois. Não deixam que destruam seus sonhos. E nunca, nunca ouça conselho daquela pessoa, daquelas pessoas que não fizeram nada do que você está tentando fazer e elas se acham no direito de dar conselho para você. Olha só, como é que eu vou citar conselho de uma pessoa que nunca empreendeu, dizendo que vai dar errado no que eu estou empreendendo, se ela nunca empreendeu? Ai, gente, era sobre isso. Eu quero deixar aqui uma mensagem de muita fé, de muita luz e siga nos seus objetivos, no seu ideal. Abra mão de pessoas, de lugares, de dinheiro se for preciso, mas siga no seu propósito. Um bom dia!